Olá, eu sou Fábio Gomes, a paz do Senhor, e vim aqui te contar o testemunho. Contei antes acerca do testemunho da conversão, minha, pastor Peter, como se deu ali naquele carnaval de 2013. E depois que a gente se converteu, contei toda a história, como foi, até a unção ali do diaconato, bem resumidamente. Mas como um testemunho agora que eu quero te contar é quando eu retornei para o quartel. Assim que acabou aquelas férias, dali do período do carnaval, eu estava de férias, eu retornei. Quando eu estava para sair do quartel de férias, eu estava enfrentando algo muito delicado. Eu estava, como eu posso dizer para vocês, bastante sujo ali dentro, bastante prejudicado por conta das minhas ações, eu faltava muito serviço, eu era um soldado bom, eu era um guerreiro bom ali, eu era da equipe atlética de volteio, que são figuras acrobáticas no dorso do cavalo, em cima do cavalo, é meio que um zorro lá. Se você colocar volteio militar no Google, você vai ver, no YouTube você vai ver como é que é. E fora que outras coisas também somavam para o meu profissionalismo ali dentro. Mas eu tinha um grande problema com bebida, com farra, faltava serviço muitas das vezes. Então era bastante ali, sujo ali já a minha reputação. E eu saí de férias naquele carnaval de 2013, já com o entendimento de que eles iam me mandar embora. A ideia que se tinha era que eles iam me mandar embora. Tinha um capitão lá bastante rígido. E eles iam me mandar embora quando eu retornasse. Graças a Deus eu nunca fui preso lá, Embora eu fiz muita coisa errada, eu nunca fui preso. Deus nunca permitiu, porque Deus tinha um propósito maior, a qual é o testemunho que depois eu vou contar para você. Porque Deus nunca permitiu eu ser preso nem do lado de fora do exército, nem no exército. Haja visto que eu fazia muita coisa errada também na rua. Então, eu estava lá, de férias, encontrei Jesus, retornei de férias. Quando eu retornei de férias, eu já sabia que eles queriam me mandar embora. Mas olha só que interessante, o diabo, ele só quer fazer aquilo que te prejudica. Ele nunca vai fazer algo que vai te beneficiar. Por hora, você pode até achar que ele está te beneficiando, mas ele sempre tem um projeto de te atrapalhar, de prejudicar a sua vida. Por hora, aquilo que ele faz parece até ser bom, parece até que, nossa, é igual tornar alguém rico, é igual dar um carro para alguém. Ele sempre vai te dar com a mão e tirar com as duas. Às vezes ele dá um carro para a pessoa pensa que agora está tudo certo, mas mal sabe ele que aquele carro vai trazer a sua ruína. Então, o diabo ele sempre quer fazer algo para te destruir. E a destruição, o projeto do diabo naquela época, era me tirar do exército, me mandar embora. Até mesmo, de repente, sendo expulso, Era sempre, mas Deus sempre teve um propósito na minha vida. Eu vou contar uma história para vocês, depois, no outro testemunho, e vou intitular esse testemunho com o que aconteceu, tá? Então eu retornando, sabendo que estavam me mandando embora, eu era bastante queimado ali. Só que eu voltei e já todo mundo percebeu que eu já tinha falado para todo mundo quando eu voltei do pelotão, do esquadrão, ali, dos sargentos, que eu tinha me rendido aos pés do Senhor. Aí muita gente fala, depois de fazer tanta merda tal, agora é crente, Agora é crente. Então já haviam 7 anos que eu estava ali no exército. Só que por lei tinha saído mais um ano, podia ficar mais um ano. Só que eu estava com aquela mentalidade, cara, o que eu não fiz em 7 anos eu vou fazer em 1? Tem. Claro que Deus pode fazer você, vencer o que você nunca venceu em pouco tempo, tá? E ali eu falando para todo mundo e tal, que eu tinha para Jesus, a galera começaram a ver algumas mudanças, Então tava naquele período ali para os caras querendo mandar embora. E foi quando eu cheguei no sargento, no tenente, e levar o capitão, que eu queria ir embora. Só que como é que isso se dá? Porque eu tinha criado, veio aquele primeiro amor, sabe aquele primeiro amor que você não liga para mais nada, você não quer saber mais de nada, você não tá mais nem para nada, você só quer Jesus? Aquele primeiro amor que você não quer perder,
Era esse o amor que eu estava vivendo naquele dia, naquela época. E eu queria, de qualquer forma, servir a Deus. Eu não queria mais aquela vida. E o exército era um lugar muito pesado, né? Ali tinha muitas recordações minhas ruins. Muita gente me tinha como uma pessoa que, isso aí é só fogo de palha. Vai voltar para bebida, para bagaceira, vai voltar a dar trabalho, né? Então, assim, tinha muitas lembranças ruins. Eu queria algo novo. Porque Deus faz isso. Ele sempre traz algo novo sobre a tua vida. E eu queria um novo de Deus sobre a minha história. Eu queria um novo de Deus. Eu não queria mais aquilo lá. Deus podia me honrar ali naquele lugar? Podia. Deus podia fazer coisas maravilhosas. Mas eu estava decidido a sair. Eu estava decidido a sair, a viver algo novo de Deus. Viver algo novo de Deus. E eu lembro que eu fui lá, falei com o sargento, o tenente, levou até o capitão, que eu queria a minha baixa. O capitão simplesmente, ele olhou e falou assim, que é isso? Baixa? Por quê? Ninguém quer dar sua baixa aqui. Nunca. Ninguém quis dar sua baixa. Eu, calma. Mas já estava cogitado aí, já estava tudo acertado. Já tinham falado, o próprio tenente, né? O pessoal tinha comunicado que eu ia na baixa. E não iam me dar o meu 8º ano. E não, que isso, nós queremos você aqui. Nós queremos você aqui. Nós queremos você aqui. Você vai ficar mais um ano sim, nós queremos. E começou aquela ladainha, aquele bababá, para me ficar. Foi aí então que eu entendi que o inimigo ele estava querendo me ludibriar, me cegar. Porque já não era mais interessante para o diabo me mandar embora, já que eu queria. Porque aí ele não estaria fazendo mal a mim, né? Ele queria ir contra a minha vontade. Se eu quisesse ficar, ele ia me mandar embora. Se eu tivesse medo de perder o quartel, aí que ele ia me mandar embora. Porque ele quer prejudicar as pessoas. Mas como eu já queria sair, ele botou os capitães ficar me ludibriando. Não, fica, melhor ficar. Porque ali é um lugar difícil. Pensa num lugar difícil, cara. Qualquer um vai dizer isso. É o exército. É um lugar difícil de ficar e ser crente. É difícil. Na vida militar é difícil, né? Por vários assuntos, várias situações. É difícil. Quem é militar sabe do que eu tô falando. Tem cara que chega lá que nunca fumou na vida, aprende a fumar. Nunca bebeu, aprende a beber. Tem cara que nunca traiu a mulher, aprende a trair a mulher. Tem cara que na vida militar da polícia, cara, é por isso que a gente viu tanta PA que os caras têm, a mulher em cima, Maria Farda, né? Maria Ambulância, né? Maria Camburão, que chamava na minha época. Então, eu decidi sair. Falei, eu quero sair. E eles, não, você não vai ficar, você não vai sair, é melhor você ficar. E virou aquele impasse, aquela confusão na minha mente. Foi então que eu lembro que lá no pátio de formatura eu servi no quartel de cavalaria, em Brasília. E eu lembro que lá no pátio muito grande, o pátio de formatura, atrás dos pátios, mais para perto dos esquadrões, tinha uma quadra de futebol. E lá perto daquela quadra de futebol tinha um pé de goiaba. Um pé de goiaba. E eu saí da frente do esquadrão e fui lá pro pé de goiaba. E naquele dia eu orei a Deus, já estava orando, já sabia o entendimento de orar, de oração, sabia que a oração fazia efeito, tinha efeito, né? E fiz a oração falando, Deus, e agora? Se for para me sair, me dê um sinal. Me dê um sinal, se o Senhor está comigo. Se eu sair daqui, o Senhor está comigo. Me dê um sinal. Eu tenho um filho para criar, já tinha o Vitor, né? E eu falava, Deus, eu tenho que continuar sustentando a minha família, eu tenho que continuar conduzindo a minha casa. E me dá um sinal de que o Senhor está comigo. Me dá um sinal. E naquele momento eu peguei o meu telefone e liguei para o meu pastor, né? Pastor Alessandro. Liguei para ele, né? E naquele momento que eu liguei para ele, eu falei, pastor, eu liguei para perguntar uma coisa para o senhor. Porque eu queria naquele momento que Deus usasse a boca do pastor para, né, falar comigo. E foi tão maravilhoso que quando eu falei, Deus, pastor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. E na mesma hora o pastor disse assim, meu filho, aonde tu botar a planta dos teus pés será bem sucedido. Deus é contigo. Faça o que tiver que ser feito. Deus é contigo. Eu lembro que essas palavras entraram no meu coração, me deu ânimo, me deu força. De uma forma sobrenatural. Me deu ânimo, me deu uma força muito grande essas palavras. E naquele dia eu saí de para aquele pé de goiaba acreditando que Deus realmente estava comigo e que eu poderia pedir minha baixa, que Deus ia me honrar. E eu voltei lá e disse, eu quero a minha baixa. Ah, você tá maluco? Você tá doido? E o pessoal, os amigos começaram a falar, você tá doido? Você tá maluco? E eu disse, não, eu quero sair. Foi então que eu pedi a minha baixa.
E eles, todos atônitos, deram a minha baixa. Deram a minha baixa. E ali eu fiquei cumprindo mais um período, né? Até que chegasse a data da baixa mesmo, de fato. Né? Chegasse a data ali de sair do quartel. E aí, eu lembro que o Peter, né? O Peter estava vivendo um milagre também muito grande. Porque lembra que eu disse que ele estava desempregado? O Peter estava desempregado. E ele começou a lançar a rede, né? Porque ele tem um testemunho muito lindo sobre lançar a rede, né? Ele trabalhava, sempre trabalhou em concessionária, né? Trabalhou em concessionária de carro, de veículo, no CIA. E ali, que era o setor de indústria ali, automobilístico e tal. E ali ele estava procurando emprego. E Deus abriu uma porta para ele, que é um testemunho muito lindo, a forma que Deus abriu a porta para ele. Para dar uma pincelada aqui, ele procurava, porque ele trabalhava na Toyota, né? Vendendo Corolla, mexendo com Corolla, né? SW4, Hilux, ele trabalhava na Toyota. E foi dali que ele foi mandado embora, ficou desempregado. Então, quando ele retornou para procurar emprego, foi algo muito difícil, porque ele procurava nas maiores, né? Mas ele não se atentou aonde Deus estava mandando ele jogar a rede. E, enfim, Deus mandou ele jogar a rede numa concessionária lá. Ele jogou a rede lá e chamaram ele para trabalhar. E um belo dia, eu esperando o período de cumprir no exército para ir embora, preocupadaço, porque família. E aí ele tá lá trabalhando, ele escuta o gerente, né? Deus colocou ele na hora certa, no lugar certo. Ele dá uma entrada na sala do gerente para poder resolver algo. E aí quando ele entra, o gerente pega e tá falando: eu preciso de um motorista, eu tenho que contratar um motorista. Aí ele, na hora, o Espírito Santo tocou nele e falou: olha lá o Fábio. E eu tinha tirado a minha carteira, Deus me guiou a tirar a carteira de motorista quando eu estava no quartel. Olha só que interessante. E aí eu tô lá, né, no quartel. Peter: Fábio, cara, tu ainda tá querendo emprego, procurando emprego? Eu tô. Ele: olha, cara, aconteceu algo maravilhoso. Ele ouviu lá o patrão dele falar, o gerente, e ele comentou: olha, o teu cara tá saindo do exército agora, tá dando baixa e tá procurando emprego. E ele: cara, manda esse cara vir aqui. Aí ele me ligou e falou: Fábio, tem que vir aqui e tal, só que tu tem que estar aqui 1h da tarde. Eu: cara, 1h da tarde. 1h da tarde era o horário do almoço lá no quartel. Na verdade, o almoço começava 11h40, meio-dia, né? E voltava ali 1h da tarde na formatura, né? Para poder dar as ordens para seguir o expediente da tarde. E eu tinha que estar no quartel 1h pronto para essa formatura. Não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí eu pensei: cara, mas os caras vão entender, eu tô saindo e preciso do emprego, né? Eu não posso sair daqui desempregado. Fui lá no sargento, falei pro o sargento levou até o tenente estava respondendo pelo comando, porque o capitão estava fora. O tenente ligou pro capitão, o capitão, cara, o exército é muito louco. Os caras, realmente, aquilo que você vê na televisão é real. E o capitão pegou: o que é que tá acontecendo? Não, Pereira Gomes, meu nome de guerra era Pereira Gomes. Né? O Pereira Gomes está precisando ir numa entrevista, tal, porque ele está dando baixa, ele está indo para entrevista de emprego, blá. E ele queria estar lá para ir nessa entrevista. O capitão: beleza, pode liberar, mas é aquele negócio, ele tem que estar aí 1h. Aí foi aquela hora que ficou aquele negócio assim: como que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Como que eu vou estar lá na entrevista e como que eu vou estar lá no quartel ao mesmo tempo? Nossa, e eu fiquei naquele impasse, né? E agora o que eu faço? Como que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Porque eu tinha a entrevista 1h da tarde e tinha que estar no quartel 1h da tarde. E o capitão foi como eu posso dizer, sarcástico, né? Ele disse: ó, beleza, pode ir lá, mas 1h da tarde ele tem que estar aqui. Aí eu troquei de desespero, eu falei: cara, não posso perder essa oportunidade de emprego, não posso perder, tô dando baixa, preciso do emprego. Aí eu fiquei triste, né? Aí fui descendo pro pelotão lá embaixo, onde tinha as vaias dos cavalos.
Então descendo, aí vem subindo um sargento cristão, né? O nome dele era sargento, não vou me lembrar o nome dele, alguma coisa com C, não vou lembrar. Aí vem subindo o sargento, e o sargento falou: vai, Pereira, o que foi que tá acontecendo? Bom, sargento, cara, eu saí dando baixo, precisando de um emprego, e aí eu precisava ir hoje 1h da tarde num emprego e tal, veio uma entrevista, o capitão fez isso, falou isso, e eu não tenho como, vou perder a oportunidade. E aí naquela hora o sargento falou assim: espera aí um pouco. E o sargento saiu. E o sargento estava trabalhando, prestando serviço nessa época, lá no S1, né, que é no alto comando lá, né, perto do coronel comandante do esquadrão, do regimento. E aí ele desceu e eu fui pro pelotão. Cheguei lá no pelotão, a galera, que foi? Que a galera sempre brincalhona ali no pelotão e tal. Tinha um cara engraçado lá, o Correia, era um negão engraçado, ele, o que foi, Pereira? Tá triste, o que foi? Aí eu fui e falei pra eles a história, contei, mas eu liberei uma palavra naquele momento. Naquela hora eu disse assim, eu aprendi, estava há pouco tempo já, né, lá na igreja, mas eu tinha aprendido uma palavra muito forte que diz assim: a última palavra é de Deus. Deus é que dá a última palavra. E eu peguei e fiquei com aquela palavra na minha mente. Fiquei com aquela palavra. E eu disse isso para eles lá: a última palavra, quem fala é Deus. Se for para mim, eu vou. Mas se não for, também eu vou ficar aqui. E eu tô lá com a galera, e tal, né? Em pelotão, de repente veio subindo o sargento. Lá do alto comando lá, né? Da seção de comando. E ele vem subindo. Quando ele me vê assim, a uma distância, ele grita: Pereira Gomes! E eu: pronto, sargento. E ele: arruma tuas coisas, pega tuas malas e vai embora, que tu tá de férias a partir de agora. Eu falei: meu Deus, é muito forte. E a galera, aí eu olhei pra galera assim, sabe, pra galera que tava lá no pelotão, pros meninos, e comecei a gritar: eu falei, a última palavra é de Deus, a última palavra é de Deus. E os caras começavam a rir, e os caras olhavam assim, sabe, impressionados. A última palavra é de Deus, a última palavra é de Deus, a última palavra é de Deus. E a galera ficou ali, sabe, todo mundo animado. E eu fui nele: como é que é essa gente? Isso aí, ele: fui lá e vi que você tem direito a mais uma férias, que é a férias da baixa. E ninguém tinha me falado isso, ou seja, eu ia sair sem tirar essas férias, ou provavelmente eles iam me pagar, né, em dinheiro, essas férias. E cara, quando ele falou isso, ele falou: pode. Aí eu falei: mas sargento, como é que é? Ele: como é que é nada, nem precisa esperar publicar, você já está de férias, a partir de agora você já está de férias, pode ir embora. E eu corri, peguei minhas coisas que dava para pegar, e faltava poucos minutos para mim estar na entrevista. Foi muito de Deus. E eu corri, fui para a entrevista, né? Saí do quartel, fui para a entrevista, e cheguei lá na entrevista. O Peter, né? Ele tinha poucos meses que estava lá nessa empresa, né? E ele já estava abençoando pessoas, sendo usado para abençoar pessoas. E aí eu cheguei lá, aí o Peter falou: é ali o gerente, sala do gerente ali, vai lá, fala com ele. Aí eu entrei, cheguei, falei: opa, tudo bom? Aquele jeito, vamos para trás. Sendo que estava posição quase sentido lá na frente do gerente, sendo que estava conversando com um capitão, um oficial. Eu cheguei lá e ele: você que é um amigo do Peter? Falei: sou eu mesmo. Falei: ele: você tá saindo do exército, cara, agora? Falei: tô dando baixa, né? Dia 1º de junho, eu já saio das fileiras do exército. E aí ele: olha, aqui a função é para motorista. Aí agora que vem o maravilhoso de Deus. Lembra no vídeo que eu conto da minha conversão, que o pastor Tição, ele falou comigo, Deus revelou que eu ia dirigir uma van, via eu dirigindo uma van, e eu falei: esse cara é maluco, eu trabalho no exército, nem da parte aqui de mecânica aqui, de parte de motorista no quartel eu sou. Pois o cara chegou e falou assim: a vaga que eu tenho aqui é para dirigir aquela van. E eu falei: meu Deus,
Olha isso se cumprindo. E ali eu falei, não, tenho disponibilidade, tenho carteira D. E ele, o salário é tanto, trabalha tal dia, tal hora. E é isso aqui, você quer? E eu, quero. Ele, então pronto, pode passar na RH, já pegar o que precisa, fazer o que precisa. Tal dia você começa. Cara, aquilo me deixou super animado. Olha o que Deus fez. E aí, quando eu fui ver o meu plano das férias, eu ia acabar minhas férias e eu não precisaria voltar para o quartel. Porque as férias iam acabar e eu já ia tá na baixa. Era como se a férias acabava dia 3 de junho. Só que a baixa conta a partir do dia 1º de junho. Então, assim, eu não precisaria nem voltar mais no quartel. Eu fui lá antes, né? Um dia eu peguei o armário ficou trancado. Meu armário no quartel ficou trancado durante quase esse período todo dessas outras férias. Eu trabalhando lá na concessionária, peguei um tempinho, uma horinha, fui lá rapidão no armário, entrei lá, já estava uniformizado com o símbolo da Renault, que eu fui trabalhar na Renault, na concessionária TK Renault. E, cara, a galera ficava assim, já tá trabalhando? Já, cara, Deus é maravilhoso. Eu não falei pra vocês que se fosse de Deus eu ia naquela entrevista? E os caras ficou tudo animados, tanto que muitos deles hoje são evangélicos. E ali eu fui lá, entreguei o meu fardamento, a minha documentação, tudo que assinei o que tinha que assinar e saí dali abençoado por Deus, né? E fui seguir o meu caminho nessa concessionária, onde eu pleiteei, tentei, projetei crescer. E assim, só que Deus tinha um outro projeto, que é um testemunho que eu vou contar depois, né? Quando eu estava nessa concessionária. Mas o interessante de Deus é que se cumpriu a palavra de Deus. A última palavra quem dá é Ele, não é capitão, não é sargento, não é tenente, não é ninguém. A última palavra quem dá é Deus. E ali eu pude ir para aquela reunião, para aquela entrevista. Fiz a entrevista e foi tão de Deus que Ele perguntou, você quer? Quero. Pronto, está contratado. Assim, quando é de Deus não tem embaraço, quando é de Deus não tem dificuldades, assim, né? Pode ter no processo até chegar, mas quando você chega na promessa, não tem mais o que te tira da promessa, não tem o que mais te atrapalha quando você já está com o pé na promessa, tá? E ali ocorreu tudo bem, deu tudo certo, comecei a trabalhar lá naquela concessionária, estava no mistério, lá na Samambaia, na igreja, congregando tudo, uma benção para a glória de Deus. E o Peter, ele, com pouco tempo ali de empresa, né? Eu vi o Peter se dedicando muito ali naquela empresa, na Renault. E com pouco tempo, ele foi promovido ele foi promovido ali naquela empresa, ele foi promovido a supervisor naquela empresa, né? Ele se tornou o meu chefe. E ali, de lá para cá, tem esses 10 anos aí que nós estamos aí na presença de Deus. E de lá para cá, hoje ele é um gerente lá dentro, né? Até hoje está na mesma concessionária, se tornou um gerente, algo que foi fruto da sua dedicação, do seu compromisso ali com aquele lugar. E é muito orgulhoso de ver, né, o crescimento dele. Então, assim, se dedicou. E Deus foi me guiando por vários caminhos, várias situações. Mas esse é o testemunho de hoje, tá? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e obrigado por ouvir este testemunho.